por tudo, agora e sempre seja. Acho que eu fui rápida, né? Tá ótimo. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Dalva. Boa noite, Barreto. Boa noite, Ferreira. Eu pensei que a prece ia ser feita no final. Não, foi porque alguns companheiros pediram, né? Pra gente fazer, então vamos ver aqui se o tempo vai dar. Então no final, que você lhe avisar. Boa noite, gente. Cadê Mário? Boa noite. Acho que ele teve uma interferência aí, Mário. Eu tô aqui. Voltei. Vamos lá começar então. Boa noite mais uma vez a Carmen, a Dalva e a todos. O capítulo é 60. Estudo construtivo das passividades. Então, é conhecido no movimento espírita como reunião de avaliação. É a avaliação que é realizada após as reuniões mediúnicas nos grupos que assim decidem, né, de ter avaliação. O André Luiz, né, que é o autor aqui da obra, a gente deve estar entendendo aqui que no grupo que ele estiver dirigindo, isso é uma prática que se tem sempre. Tem um microfone aí, deixa eu ver se eu vou desligar. Eu acho que deve ser de Ferreira. Deixa eu interromper aqui, Ferreira, para ver se é o seu. Eu já interrompi, Ferreira, não precisa se mexer não. Estava um barulho aí da TV, alguma coisa. Na hora que você quiser falar, você levanta o dedinho que eu ou você mesmo desbloqueia aí. Então, esse André Luiz chama a avaliação de estudo construtivo, não tem nenhuma palavra aqui à toa, das passividades, da reunião. Essa ideia veio da cabeça de André Luiz? Não. Por que os grupos mediúnicos, a maioria, não tem? A gente vai ver, cada um com sua opinião, mas a ideia vem de Kardec. No livro dos médiuns, no capítulo 16, dos médiuns especiais, eu pincei aqui um comentário de Kardec. Muitos médiuns confundem a experiência, que é a prática, que é fruto do estudo, com a aptidão, né, que é a prática, que é a capacidade mediúnica. Muitos médiuns confundem a experiência é fruto de estudo, com a aptidão, que é a mediunidade em si, que é produto, a aptidão, da organização física, já que a mediunidade é uma faculdade do espírito radicada no organismo, segundo Emmanuel, questão 282 do livro O Consolador e várias outras obras. Julgam-se mestres, repelem todos os conselhos e se tornam presas de espíritos mentirosos e hipócritas que os capitam. Então, quando a gente entende, quando ele fala do médium, dos médios, integrantes da mediúnica, com André Luiz já sabemos, todos são médios. Então, aqueles que repelem avaliar-se e se colocar as suas passividades em avaliação pelo grupo, que repelem todos os conselhos, vão se tornar presas de espíritos mentirosos e hipócritas. Eu estou falando isso na abertura para que a gente não entenda que isso é ideia de André Luiz, porque muitos grupos não têm mais avaliação, que é com medo do melindre. Mas a ideia vem de Kardec. E pego mais uma vez de Kardec, do capítulo 31 do Livro dos Médiuns, capítulo 31, onde Kardec diz assim: é incontestável que, submetendo ao cadinho da razão, é o espírito Erasto, né, que vai dizer, submetendo ao cadinho da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil será descobrir-se o absurdo e o erro. Pode um médium ser fascinado, como pode um grupo ser mistificado. A obsessão não é só individual, ela é contagiosa. Se o médium estiver fascinado e ninguém percebe, pode contagiar o grupo todo. É o espírito Erasto dizendo no capítulo 31 do Livro dos Médiuns, para a gente entrar aqui, Maria, para saber que isso não é ideia de André Luiz, é ideia de Kardec, é a avaliação. Então ele fala, mas qual o meio de se prevenir nisso? No Livro dos Médiuns, a verificação severa dos outros grupos, aí já mata. Olha o que o Kardec está dizendo. Se um grupo entra para fascinação, convide um grupo mais experiente da mesma casa, se a casa for grande, para avaliar aquele grupo. Tem gente, na prática, a gente bem sabe o que é que isso leva. Né? Outro meio,
o conhecimento adquirido. É o que está na fala do capítulo 60, estudo construtivo das passividades. Kardec vai dizer que o meio de se evitar ser mistificado e o grupo ser todo contaminado, estudo, ele diz no capítulo 31, o conhecimento adquirido e a alta autoridade moral dos diretores de grupos. Um dos meios, o diretor do grupo, já que se capacitou junto com outros a sua renovação moral, tem autoridade para perguntar aos espíritos e compreender que ele estudou quem é o embusteiro e quem não é. Um outro meio, a comunicação dos principais médiuns, com cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, farão justiça rapidamente a esses ditados mentirosos e astuciosos. Então Kardec, no capítulo 31 e capítulo 16, está dizendo que a gente vai ler aqui agora, que o grupo deve ter avaliação após a reunião. Ele fazia sempre. André Luiz está dizendo, infelizmente alguns grupos não têm, com medo do melindre. Mas vamos ler aqui. É interessante que dirigentes, assessores, médiuns psicofônicos e integrantes da equipe, ou seja, todo mundo, fim da reunião, analisem, sempre que possível, as comunicações havidas, indicando-se para exame proveitoso os pontos vulneráveis dessa ou daquela transmissão. As observações fraternas e desapaixonadas nesse sentido alertarão os companheiros da mediunidade quanto a senões que precisem evitar e recordarão aos encarregados do esclarecimento, conhecido como doutrinadores, pequenas inconveniências de atitude ou palavra, nas quais não devem reincidir. De semelhança providência, vou ler tudo, efetuada com apreço recíproco, que necessitamos sustentar uns para com os outros, resultará que todos os componentes da reunião se investirão por si mesmos na responsabilidade que nos cabe manter no estudo constante para a eficiência do grupo. Se os médios esclarecedores julgam conveniente a atenção desse ou daquele médio psicofônico em determinado tema de serviço espiritual, chamá-lo-ão a entendimento particular, evitando-se a formação de suscetibilidades, salientando-se que os próprios médios psicofônicos, se libertos de teias obsessivas, são os primeiros a se regozijarem com o exame sincero do esforço que apresentam. Vamos ler o primeiro parágrafo e a gente depois já abrindo já para comentário, creio que parágrafo por parágrafo, porque é algo que praticamente muitos grupos aboliram. E aboliram por causa do melindre. Não aqui não está aqui para julgar ninguém, mas a palavra é essa. Kardec vai colocar isso também no capítulo 30. A palavra é melindre. Então, depois termina a mediúnica, a gente vai para outra sala para avaliar a reunião. O estudo construtivo das passividades, né? Aquilo ali. Então ele está dizendo que todos devem participar. Mas observar como? Observar os pontos vulneráveis dessa ou daquela transmissão, mas de uma maneira fraterna e desapaixonada. Nesse sentido. Então, vamos ver lá a palavra de André Luiz. Ali não está para ninguém dizer que você errou, você deve sair, você é isso. Não está para criticar a pessoa. É para analisar o fato. Eu mesmo deixei muito tempo de acessar os blogs na internet, porque a pessoa coloca um tema, para a pessoa analisar o tema, daqui a pouco você discorda daquele que colocou, aquela pessoa sai da análise do tema e começa a xingar minha mãe, meu pai, todo mundo, a mim. Quer dizer, é uma pessoa imatura psicologicamente falando. Né? É um imaturo, né? Não tem capacidade de sustentar um diálogo sobre um tema de alguém que discorde do ponto de vista dele. Ele já começa a ofender o outro. Aí não dá para conversar com pessoas assim, porque eles estão em um degrau ainda psíquico de imaturidade muito grande. Então, é a observação fraterna e sem paixão, que o dirigente, que isso aí é tudo que ele coloca primeiro, é uma ação primeira, uma iniciativa primeira do dirigente da reunião. Claro que todos vão fazer observações
dos ditos pontos vulneráveis daquela transmissão mediúnica, da fala daquele doutrinador, da ação daquele passista. A pessoa pode chegar no passe, aplicou passe demais, né? O médium ficou com excesso de fluido, aí o médium está lá depois da reunião, me aplique mais dispersivo que minha cabeça está doendo por excesso de fluido, erro de técnica do passista. Não pode ficar deixando isso debaixo do pano. Quer dizer, aí a pessoa se melindra, é a suscetibilidade, né, que ele fala aqui. Na linguagem popular é o melindre. A pessoa se melindra. Fulano, você aplicou energia demais. Você ficou com a mão descansando em posição no meu centro coronário muito tempo. Não precisava daquilo. A pessoa se melindra. Quer dizer, então ele está dizendo o quê? Primeiro, daquele que aponta os pontos vulneráveis, ele tem que ter primeiro. Aí eu peguei de vários livros, não tem como citar aqui, das experiências. Qual o objetivo? É o crescimento do grupo. O objetivo não é identificar o erro de Sérgio, o erro de Ferreira. O objetivo é identificar o ponto vulnerável na passividade que Sérgio deu, na ação do passe que Sérgio efetuou, na fala-se doutrinador que ele orientou equivocado, para que o grupo cresça. Ferreira sempre lembra isso. Ferreira é o dirigente do nosso grupo. O objetivo é o crescimento do grupo. E a gente já viu isso no livro Mediunidade e Sintonia, de Emmanuel. Um grupo para atrair espíritos superiores em torno de 20 anos. Porque ele precisa de tempo de amadurecimento da sua equipe, ganhar experiência, ganhar habilidade, automatizar suas funções, desenvolver o amor uns para com os outros. Se eu não consigo sustentar um diálogo com Ferreira, com Barreto, depois de uma avaliação, como é que a equipe espiritual vai investir nesse grupo? Quando ele coloca aqui a palavra investimento, deverão investir, eu achei isso fantástico. Por quê? Se eu dissesse, bom, eu quero sair da profissão de vigilante, eu quero melhorar. O problema é que minha mãe já morreu, papai é rico, mas nunca me criou. Meu pai é rico, né? Mas nunca me criou, nunca me deu um centavo. Eu sou o primeiro. Quer dizer, o que é que eu posso fazer? Eu não vou furtar ninguém. Então alguém vai me dizer, estude. Tereza vai dizer, professor, estude. Você não está morto? E os mortos estudam no mundo espiritual? Por que você não pode estudar para melhorar a sua condição intelectual e material? Então, invista, Tereza e Ivan vai dizer assim, invista em você, são os professores daqui, invista. O médium não quer investir nele, Ferreira. Ele entra, por isso que Kardec coloca aqui, ele confunde experiência, no livro dos médiuns, capítulo 16, o médium confunde experiência, que é fruto do estudo, com aptidão. A mediunidade não é patrimônio do espírita, a mediunidade é inerente ao ser humano, todo mundo tem. Então, se a gente está lá e já sabe disso, e está numa sala mediúnica, invista, criatura. Busca estudar Kardec. Não precisa ler todos os 419 de Chico. Lê os livros da codificação. E, se possível, para ampliar, lê os 14 de André Luiz. Aqui o que a gente está fazendo? Nós estamos investindo nesse conhecimento que Kardec chama, adquirir conhecimento, para nos prevenir da mistificação, da obsessão, né, que acontece em nós. Dos 4 anos que eu me lembro aqui, eu passei por 3 estados obsessivos. 3. Como é que eu percebi? Com o auxílio do mundo espiritual, mas com o meu conhecimento. Tinha uma época que eu nunca falei com o Ferreira que eu não voltaria mais para casa. O meu filho se assustou, porque eu falei, eu não aguento mais entrar em minha casa. Eu vou sair dali e vou comprar minha filha na corretora, vou morar em algum local, em Lauro de Freitas. Vou comprar. Quer dizer, eu ganho pouco numa casa que é própria, onde eu conheço todos. Se eu tiver com fome, não fico com fome, porque que não falta, as pessoas me conhecem como fiado. Botei em minha cabeça, aquela ideia tomou um volume dentro de mim, que eu não aguentava mais sair do trabalho e voltar para Cajazeiras. Eu pedi a minha filha para trazer um monte de apartamento, que eu ia voltar para o aluguel. Eu estava sob uma influência naquilo que eu desejo. Eu desejava, e aquilo foi ampliado pelo mundo espiritual. Passei meses assim, quando eu caí em si, com a ajuda da equipe amiga, saí daquela fase, mas foi muitas coisas. Então, o conhecimento que atrai os bons espíritos pelo esforço vai nos prevenir da obsessão que ele cita aqui, que eu já li, capítulo 31, do médium ser fascinado
e contaminar o grupo, contagiar o grupo. Então, quer dizer, eu não consigo sustentar um diálogo com a Anne. Nós dois como médio, eu como médio, digamos assim, ela como doutrinadora. Ela, Sérgio, eu encontrei um ponto vulnerável nas suas passividades. Eu sei, você parece que está muito agitado os braços, dando murro na mesa, deixou escapar palavrões. Você não era assim as suas passividades. Suas passividades têm começo, mas não tem meio nem fim. Tem um livro para isso. Qualidades da Prática Mediúnica, Projeto Manuel Filomeno. Já fiz vários seminários com ele, multiplicando. Acho que eu até peguei para estudar aqui, mas acho que eu dei a alguém. Não tenho mais. Mas estudamos junto com Conceição Barreto e outros no grupo mediúnico. A comunicação sem fluidez, perdendo sintonia. O médium começa, daqui a pouco ele perde a sintonia, aí fica a comunicação sem pé nem cabeça. O dirigente deixa para lá. O dirigente deixa para lá porque o médium se melindra. A suscetibilidade, suas comunicações, Sérgio, começa com um tema, daqui a pouco ele já está em outra. Você está perdendo a sintonia no transcorrer da comunicação. Isso não pode deixar para lá. Agora, falar com o quê? Fraternalmente e sem paixão. Porque sempre com paixão é todo mundo levantando a voz. Um levanta de um lado, aí o outro levanta do outro. Aí você é o sabe tudo, é o sabichão. Aí começa aquilo, aí já era. Aí já não tem mais equipe nenhuma. Tá dando para entender isso aí? Começa a comentar do que eu já falei, do que eu já li. Com as suas experiências e do que entenderam. Eu não vou perguntar aqui se vocês avaliam, mas com André Luiz, ele está dizendo, e com Kardec, todas, após a mediúnica, tem avaliação. Bom, e aí? Abra o microfone se quiser falar. Como você disse aí, não é? Não está havendo a passividade, não pode ficar calado. Mesmo que ache um melindre. Por quê? Porque é para a sustentação do grupo. Como também foi dito, o investimento. O investimento aí nesse ponto é investir, eu creio que seja um aprendizado. Isso. Não é? No aprendizado. Então a gente não vai deixar, vamos dizer assim, a grosso modo, uma casa cair, vendo que estamos vendo a coisa errada, e para não melindrar, quem quer que seja, vai ruir, aquilo vai desmoronar. E nós vamos ser também responsáveis, não é? Que nós sabíamos e deixamos. Então é como foi dito, é falar fraternamente, olhe, até porque para não vir a reincidência, não é, daquela atitude, não é, daquelas palavras, porque todos nós somos seres, não é, como é que diz? Falíveis. Falíveis e saímos às vezes da nossa sintonia, não é? E aí naquele momento nos pegou, nós não tivemos o autocontrole e deixamos aquilo passar. Então cabe ao grupo, né, para que haja, não é, aquela coerência, aquele entendimento, tem que falar. Outro aí. Para que o grupo, diga, desculpe. para que o grupo venha a ficar firme e ter uma evolução melhor. O objetivo é esse, reiterando o que a Tereza falou. O objetivo não é ficar destacando, elogiando um ou outro, não. É palavra de estímulo ao grupo. E quando identificar um ponto vulnerável, a gente avaliar o ponto, né? Criticar a pessoa. Porque aí ninguém merece, né? Quem somos nós, não é? E aí outros entenderam aqui, quando ele fala aqui, de semelhança à providência, Anne, efetuada com afeto recíproco. Quer dizer, como é que eu estou 10 anos com Anne e não desenvolvi o afeto com Anne? Exemplo, chega um espírito que me xinga entre aspas, né, que me odeia, eu chamo ele de irmãozinho. Eu sou um hipócrita. Quer dizer, eu tenho que desenvolver o afeto com aqueles que eu consigo ver. Como pode dizer que ama a Deus que não vê e dizer que ama quem não vê? Afirmou o Mestre Jesus. Vocês estão caladinhos ou é impressão minha? Estudo constante para quê, Conceição? Conceição vai falar. Para a eficiência do grupo. Realmente, eu acho que a avaliação ela é primordial, porque tem que haver uma avaliação para o grupo
Graças a Deus, o nosso grupo, nós somos assim, eu não sei se é porque a gente é muito assim, unidos, né? E graças a Deus a gente consegue coordenar nossas avaliações sem problema nenhum, né? Mas realmente a pessoa tem, se a gente fosse ater ao melindre, a gente não vai ter um trabalho, porque o melindre o melindre demais é sinal de pouco conhecimento, porque quando há uma avaliação, você está avaliando a pessoa está avaliando o trabalho, né? Aquela passividade, e não é só o médico que deve ser avaliado, também os doutrinadores, né? Porque eu como doutrinadora, eu gosto quando a pessoa vem a mim, diz a mim, eu posso até comer um pouco triste, porque fui bem no trabalho, mas não avaliado, porque o certo é fazer isso. A gente não percebe que a gente está fazendo coisa, está fazendo um trabalho que está sendo correto, né? A gente não tem algum problema no dia a dia e está ali com um pouco sensível. Então, é necessário que essa avaliação. Eu acho Isso aí. Fale outro aí que meu negócio aqui não está carregando, tem que botar para carregar. Outro comente aí. Eu vou comentar. Também tem a questão, né, Mário? É a forma como o doutrinador ele vai falar também com você, né? Com o médium. Tem isso também. O jeito que vai se comunicar, vai falar, porque às vezes, como ele diz, olha, o seu trabalho hoje você tem que ver como é que tá, o que está acontecendo, porque hoje você fez isso. Também tem que ver, né? Porque da forma como a pessoa se dirige a um médium, que ele está ali trabalhando, se esforçando, né, para dar o melhor dele, né, e vir de lá vir estupidamente falar com você, isso aí qualquer um, né, não aceita. Tem que ter realmente essa avaliação, porque o líder está olhando, é ele que está observando, é ele que está analisando tudo, como é que está indo o trabalho, e é responsabilidade dele, né, que tudo corra bem, mas também ele tem que ter a forma de falar, né? Tem essa questão também. Observações fraternas e desapaixonadas. Nós, de qualquer jeito, querendo ou não, nós temos isso, né? Se melindrar por tudo, às vezes, por besteira até, né? A gente cai naquele melindre. Imagine um trabalho mediúnico, que é pior ainda, eu acho, né? Ser criticado, de eu falar, chamar a atenção de uma coisa que você está ali, está dizendo, eu dei o que eu pude dar, fiz o que eu tinha que dar, não gostou, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Fale com um espírito. Segundo Hermínio de Miranda, diz no livro Diálogo com a Sombra, o médium é hipersensível. E aqui a gente tem que entender o quê? Com André Luiz e com Kardec, médium não é só Anne, que dá comunicação. Médium é todo mundo do grupo. De a Ferreira saiu de um lugar e foi pro outro ali. Então qual é o propósito? Está aqui embaixo. Estudo constante para a eficiência do grupo. Então, reiterando o que Anne falou, observar os pontos vulneráveis de uma maneira fraterna e desapaixonada, com o objetivo de quê? Eficiência do grupo. Aí você dizer, e lembrando bem o que Barreto também falou, como está aqui, não é só o médio ostensivo, como a gente chama, o doutrinador também. O doutrinador perdeu a cabeça, digamos assim, começou a bater boca com o espírito. Eu vou tirar aqui um pouco do seu som, que está aqui atrapalhando. Se você quiser falar, você levanta o dedo. O doutrinador, coisa que acontece.
Bom, a classe dos espíritos zombeteiros, pelo menos quando eu era doutrinador, era a coisa mais difícil de eu me dar. Então, rindo, gargalhando, procurando piada, desviando o assunto, querendo ganhar tempo na reunião. Você escuta, aponta, ele ri, que vai fazer isso. Isso vai irritando o doutrinador. Isso vai provocar. Se irritar o doutrinador, ele perde a sintonia com o seu guia, a intuição. E a sintonia vai se irritando. Daqui a pouco ele está azedo, irritado. Ou pior, batendo o boca. Sai daqui. Quer dizer, você chega pro doente. Então essas coisas que já aconteceram comigo, mesmo já aconteceu. Deu vontade de ficar livre daquele companheiro. Saia da minha frente, pelo amor de Deus. Quer dizer, o doente vai para a sala, vai para o hospital, o integrante da equipe de médico expulsa o doente, ele só quer os sãos. Ele só quer os sãos. Como é que pode? Ele só quer os sãos. Então o dirigente na avaliação vai dizer: Sérgio, pelo amor de Deus, o que aconteceu, criatura? Você mandou o doente embora aqui no hospital? Diga aí. Sérgio, você agora falando isso, nós passamos por uma experiência não muito agradável, porque você falou desse espírito do Deus. Um dirigente, ele não estava no dia dele, ele era uma pessoa tranquila, uma pessoa calma, e não estava no dia dele. Nós entramos, nós ficamos, começamos a orar, porque o espírito, ele provocou tanto, que ele entrou na cintura bem sentido. E foi um dia pouca com o espírito que a gente precisou e tomar assim à frente, porque eu nunca vi um negócio daquele. Aí foi na avaliação, ele não precisou, nem a gente falou nada. Ele veio e a reunião se tornou assim, uma coisa assim intensa, né? Que ele veio pedir desculpa a todos os componentes da equipe pela situação que passou. Você agora me falando, a gente tem que ter muito cuidado, porque esses espíritos, eles são sutis. Ele pega assim, na brincadeira. Quando eu vejo um espírito desse, começa a orar, pedindo a Jesus que ele possa estar me envolvendo, a equipe que possa estar me envolvendo, para que eu não entre na sintonia, porque eles, ele entra, ele vê uma brechinha, ele entra ali. E agora você falando daí, eu me lembrei. É isso. E aí? É uma situação complicada. Então, o dirigente também, vamos pegar outro exemplo. A gente tem. Aí olha para lá, o passista está dormindo. Ou seja, como é que o dirigente na avaliação, vou botar sempre o que ele me lembrou, né? Eu não sou dirigente não, velho, mas estou me lembrando aqui. Observação fraterna. Já foi. Já foi. Observação fraterna e desapaixonada. Mas ele tem que falar. Quando ele chega lá, aí digamos, chega uma entidade por você, o médium está estertorando, o médium está sem falta de aula, o doutrinador não conseguiu, ou não é passista, vou botar aqui, não é passista, não sabe usar as técnicas, eu conheço isso, né? Lido com doutrinadores que não são passistas. Aí você olha, o dirigente olha pro médium, o médium dormindo, o passista. Rapaz, aí ninguém merece, pô. Ele tem que falar, pô, na avaliação. Ele tem que identificar o tá cansado, fulano. Eu sei que você trabalha. É com jeito, cada um tem seu jeito, eu não tenho como dizer aqui agora, mas a observação é fraterna, desapaixonada. Mas ele tem que pontuar, porque a pessoa não veio para ali para a mediúnica dormir. Ela não foi para a mediúnica dormir. Aí ele não fala, pô, isso desgasta para os outros que estão percebendo e o dirigente não faz nada. Alguém mais falando? Diga. Ô Mário, você falou uma coisa aí, né, de dormir. Às vezes, quando, né, logo iniciante, né, um trabalhador, né, mediúnica, e aí dormia. E aí eu falei, olha, você está cansado, no dia que você estiver muito cansado, né, você não veio para a produção. Hoje a equipe espiritual, o grupo vai trabalhar por mim. Eu estou cansado, mas eu vou ficar aqui para ser, hoje eu vou ser trabalhado. Hoje eu vou ser trabalhado. Digamos, ele não exista. Não vim trabalhar. Eu digo, você veio dar para trabalho a espiritualidade, né? Quer dizer, você pontuou. Quer dizer, a André Luiz está falando aqui de sala. Trabalhando dormindo.
Você vai pra Tá lá. pagando domingo. Precisa de um anestesista. Vou botar aí, todo mundo tivesse encarnado. Cadê o anestesista? Tá dormindo. Mas vai ter a cirurgia, tem que trabalhar. Não, mas ele tá dormindo. Eu quero que o senhor trabalhe por mim. Eu quero ver se ele vai dizer isso. Não, tudo bem, eu vou trabalhar por você. Porque você não vai trabalhar mais aqui. É isso que o dirigente vai dizer no hospital, trabalhar no hospital. Você não vai trabalhar mais aqui. E vai embora, vai demitido. Como a Anne falou. Aí o outro vai dizer, eu não recebo nada. Aqui eu sou voluntário. Aqui você está dando baixo minha carteira. Você tá com um barulho aí, viu, Tereza? Terrível. Diga, Mariane. Mariane. Pode falar. Então dorme e diz que está desdobrado. Bem isso. Então, eu estava aqui pensando, Mário, a necessidade que há, né, do estudo, da coesão do grupo estar realmente unido, da maturidade do grupo, para que a gente faça realmente um bom trabalho. Você colocou que para a gente receber um espírito evoluído são quase 20 anos, né? Emmanuel coloca isso, né? Não vai pegar tudo ao pé da letra, né? Mas isso, mas assim, é fato que requer um tempo justamente para se desenvolver o estudo, né? Essa cumplicidade do grupo, essa parceria, o respeito, a confiança, né? Como é bom a gente confiar nas pessoas que estão ali, tanto no dirigente quanto nos médicos que estão ali presentes. Como é bom uma situação onde a pessoa realmente ela dormiu, ela estava cansada, ela assumiu, não, a gente realmente estava muito cansada, diferente disso ela dizer, não, estava desdobrada, olha, eu cheguei até a pensar em alguma coisa, quando na verdade ela ronca e você está ouvindo roncar. E ela falar que está desdobrada, olha o quanto é uma situação delicada e o quanto a gente é sensível para o feedback, né? Que é justamente esse momento de chamar, falar, conversar, o quanto a pessoa melindra, que é o nome que a gente mais usa no meio espírita, é esse, quando recebe o feedback de uma outra oportunidade, como a Tereza falou. Então, assim, eu, como velha de idade, mais nova da doutrina, que estou aprendendo agora, fico assim observando, meu Deus, quantas coisas diferentes aconteciam, olha como uma falta de estudo. E é o que você falou, com certeza vou dar uma postura diferente, mais afiada, porque, falando por mim, gente, eu tinha uma cobrança tão grande com determinados comportamentos que eu não sei de onde vêm essas cobranças, porque eu não estudava muita coisa. Eu nunca estudei o Pentateuco, eu só fiquei no Livro dos Espíritos, no Evangelho, e comecei o Livro dos Médiuns. Então, assim, eu não sei de onde vinha essa cobrança que eu tinha na postura de tudo que a gente leu até aqui, graças a Deus. Eu tinha essa cobrança comigo e eu, de certa forma, eu acabava cobrando do outro também determinadas posturas, mas eu não tinha embasamento. Era a Mariane falando. Quem é Mariane no jogo do lixo que mora em Boca da Mata? Ninguém. Ninguém. E agora, assim, não que eu vou falar como, peraí, quando eu vi aqui, teve uma colega nossa que falou, né, a forma. Eu tenho muito cuidado com isso, com a forma. Anne falou, a forma como vai ser dito. E aí Mário ainda leu, né, que de maneira fraternal e sem paixão, mas assim, que precisa ser dito. Então eu tenho esse cuidado. Não foi, meu filho? Mas é desrespeitoso a forma como a gente vê determinadas condições. Mas vamos seguir com o estudo. Mas é isso aí, o estudo está tendo. Então, quer dizer, é o que você citou, tempo. Estudo requer também o tempo para poder avaliar o interesse. Aí a pessoa pergunta, digamos, no grupo, foi identificado um ponto vulnerável. Aí, bom, isso não vem de minha cabeça, por isso que eu peguei aqui. Será que veio da cabeça de André Luiz? Não. Veio do capítulo 16, do capítulo 31, só do que eu peguei, para não ficar lendo muita coisa. Que vem de Kardec. Não veio da cabeça de André Luiz, veio da cabeça de Allan Kardec, o estudo construtivo das passividades. Então, quando você indica, aí você indicar alguém, aí outra pessoa, mesmo assim, fica de cara feia. Se a pessoa fez aquilo de uma maneira fraternal, desapaixonada, olha, leia Kardec, capítulo 31, capítulo 16, o sabichão, a sabichona, ela sabe tudo, Quer dizer, a pessoa tem um nível de orgulho tão intenso que ele não reconhece aquilo ali.
aquilo que... Eu não estou criticando Mariane. A gente está analisando os pontos vulneráveis que vêm da prática de Mariane dentro da sala mediúnica, sendo passista, sendo de sustentação, sendo doutrinadora, sendo dirigente, sendo médium. Então, Conceição vai avaliar a minha produção mediúnica. Aí eu chego na parte dos trabalhadores espirituais. Aí vem que ela começa, muito comum, começa comunicações longas, que se perdem todo mundo da concentração, porque ela tem começo, se perde pelo meio, o fim é outra coisa. Beleza, aí eu volto com Tereza. Nós somos imperfeitos, não existe médio perfeito. Mas aquilo se torna rotineiro naquele médio. O dirigente não pode passar. Olha o que ele diz aqui. Ele diz aqui, chama ele, no capítulo final, né, um entendimento particular, evitando-se novamente ante a formação de suscetibilidade. Melindre, evitar a formação. Se aquilo se reitera, vou botar aqui o nosso Ivan Santana, a Ivan está lá dirigindo aquilo ali. Mas as comunicações de Sérgio não tem começo, não tem meio, não tem fim. Aí como é que eu vou doutrinar? Porque eu não conheço. Aí Sérgio, o que Ivan vai perceber? Sérgio está perdendo a sintonia. Sérgio não está bem psiquicamente. Ele não consegue manter o nível de sintonia. Aí Ivan me chama em particular. Pode ser no grupo, aqui, mas se for uma coisa reiterada em mim, e sabe que Sérgio é suscetível, melindrado, me chame outro dia. Já fiz isso quando dirigia. Comprei água de coco, né? Água de coco, fui na casa do médico, aquilo ali. Orei bastante e com todo carinho. O que é que está acontecendo com você? Suas comunicações perderam a qualidade. Qualidade na prática mediúnica. Livro do Projeto Filomeno. Perderam a qualidade. O que é que está acontecendo? Rapaz, o médico faltou chorar. A casa dele estava em trevas com problema com a família. Eu só passei 2 horas lá dentro ou menos. E eu digo, meu Deus, esse médico, coitado, era um verdadeiro balbúrdia. Ele se abraçou comigo na sala, está desencarnado ele há muitos anos, e choramos juntos. Mas ele melhorou, a sua produção melhorou, e agradeceu a mim e ao guia que foi lá. Nunca esqueço. Foi uma segunda-feira, 9h30 da manhã, depois de combinar com ele, é óbvio, ele marcou esse dia. Quer dizer, aí você deixa para debaixo do pano, rapaz, já tem um aborrecimento em casa, aborrecimento para sobreviver, ainda vou criar aborrecimento com Conceição com outro, a gente vai para a religião para ter paz. A gente pensa assim, a religião, talvez, a gente está como instrumento para os outros que não têm paz. Quer dizer, você tem que contribuir com aqueles irmãos e contribuindo para Jesus. Mas o problema é que muito dirigente não quer ficar mal no filme, quer sair como um bonzinho, sempre como um bonzinho. Todo mundo ama ele e o grupo descendo a ribanceira dos embustes e da mistificação. E aí, nós temos tempo, não? Vocês querem ler outra? Entenderam bem? Entenderam, né? Então, dá para passar para outra. Sempre isso com o objetivo da gente progredir. A gente não vai terminar o outro, né? O 61, mas já termina quarta-feira. A gente começa hoje, que a gente tem 22 minutos ainda. Tem outra pequenininho, dá tempo. Não é? Saída dos companheiros. Veja que esses pequenos que dá trabalho, viu? Viu? Como diria o espírito índio, né? Ao contrário. 3 pedras, um ponto. Eu adorava quando ele cantava. Era numa casa espiritualista. 3 pedras. Uma maior, outra menor. A mais pequena é que nos alumia. Nunca esqueço. Ele está falando isso aqui, ó. O índio. Estudo construtivo das passividades desenvolve naquele que é analisado a humildade. Porque bem-aventurados os pobres de espírito, afirmou Jesus. Então, quando o índio Rafael dos Santos Mineiro cantava um ponto, aquilo não era um ponto só para distrair a gente e bater palma. Ele estava analisando Jesus. A menor pedra, ou seja, o pobre de espírito é que nos alumia, porque ele desenvolve humildade dentro de si. Se a gente não consegue ter humildade nem para haver uma análise daquilo que a gente... como é que a gente vai trabalhar na empresa? Quando o chefe disser assim, o seu trabalho está saindo uma porcaria. Que é assim que o chefe diz, né? Alguns, né? A saída dos companheiros. Pergunta de Mariane, dias atrás. A saída dos companheiros realizar-se-á
nos moldes da discrição seguidos na entrada. Evitar-se-ão gritos, gargalhadas, referências maliciosas, anedotário picante. O serviço da desobsessão reclama tranquilidade e respeito que se deve a um sanatório de doenças mentais. Considerem os companheiros dessa sementeira de amor que estão sendo, muitas vezes, seguidos e observados por muitos enfermos desencarnados que lhes ouviram com interesse as exortações e os ensinos no curso da reunião, e seria contraproducente, além de indesejável, qualquer atitude ou comentário pelos quais os tarefeiros do socorro espiritual desmanchem, invigilantes, os valores morais que eles próprios construíram na consciência e no ânimo dos espíritos beneficiados. Bom, vamos ao primeiro ponto aqui. Aqui terminou a avaliação, né? Na nossa sala, lá na casa, ao lado, vai todo mundo para casa. Aí vai todo mundo falando do Bahia, do Big Brother, da novela. Rapaz, Tereza, você viu? Chega em casa, eu tô doido para ver aquele bandido, aquele canalha que maltratou a menina a novela inteira, mas no final ele morre. Quer dizer, a gente vai comentando essas coisas e a gente pedia perdão, meus irmãos, perdoe lá dentro. E quando chega cá fora, a gente tá assim. Quer dizer, quem é que sai? Quem é que entra, como ele fala, na entrada ou sai de um hospital? Quando eu trabalhei na Aliança, a doutora Clésia dizia, meu filho, pense bem. E eu não ouvi, fui demitido. Porque eu tinha 20 anos. Pense bem, aqui não tem feriado. Aqui não tem carnaval, não tem domingo. Você vai lidar, quando você botar o pé na entrada e na saída, é só com sofrimento. Hospital é só isso. Porque em fábrica você ri, você conta piada. Em hospital é só dor. Aqui não é local de ficar batendo papo de novela, de futebol. Na avaliação, a doutora Clésia falando isso comigo, no Hospital Aliança. Aquilo ali. Então, quer dizer, André Luiz é médico, foi, né? E está sendo aqui um dirigente. A gente sai da sala mediúnica gargalhando, grito, tranquilidade e respeito, e silêncio. Então, aí ele conta um ponto, que eu vou abrir aqui para todos os comentários. Peraí, mas os espíritos estão lá dentro, né? Não estão presos, né? Mas eles entraram no hospital. Há 3 barreiras para a sala mediúnica, segundo Efigênio Vitor, os arquitetos e a segurança constrói, além do salão doutrinário, nas casas que tem sala, né? 3 barreiras fluídicas, para os espíritos só entrar, aqueles que estão realmente autorizados a entrar na sala de cirurgia. E como é que eles vão atrás da gente? Peraí. É porque na mediúnica, o quê? Não atende só aquele que está lá dentro. Aquele que está falando que é conhecido que a gente está fazendo aqui agora. Live. Como é que a gente vê live? Livro Nosso Lar. André Luiz está doente. A Elisa falou, vai ter uma palestra da ministra veneranda no salão. Você quer ir ver? Quero. Aí no filme mostra a ministra veneranda de uma forma holográfica, que é o futuro da televisão. O holograma, o Japão está construindo. A holografia no alto, e todo mundo que quer assistir a palestra de veneranda está ali assistindo em todos os locais, uma live, o nome a gente cria. Então quando Tereza, Barreto e Ivan está reunido conosco numa sala mediúnica, aqueles companheiros que não estão nem no salão do departamento do centro, que estão lá fora, estão vendo o que Ferreira fala para a entidade. Estão vendo o médium que recebeu, digamos, Mário Sérgio, como ele sai depois, né? Ferreira, você viu? Rapaz, você me sacudiu todo. Rapaz, aquilo era ruim, viu? Nunca vi um espírito ruim daquele. E o espírito e os outros que estão lá fora estão todos me ouvindo. Rapaz, ali. Lá dentro um chamou, recebeu com todo amor. E o outro orientou. E agora estão falando mal. Ó. Tá vendo porque é que eu não entro aí? Tá vendo porque eu não acredito neles? Que eu não vou entrar nessa casa? E a comissão na saída desmanchando os valores morais que eles próprios construíram na consciência e no ânimo dos espíritos beneficiados. Vocês com a palavra. É isso.
Tá na reunião, eles estão nos vendo, né? Nos ouvindo, cheio de amorosidade, cheio de palavras sinceras, de fora as conversas inconvenientes que no momento da reunião não houve. Lá dentro é de uma forma, fora olha o comportamento, fala isso com uma. Tem um barulho no seu, tá dando interferência, alguma coisa. Você deixa É você, Mário. Quando você ouvir falar, tem que sair. Meia, quando o burro fala, outro. O meu não tem zoada nenhuma aqui, não. Fala aí. Viu? E aí eu falei, a gente saiu da reunião e você vem com essa conversa. Era fina em sair da reunião para querer conversar o que não devia na saída. E eu cortava, e ela tentava falar de novo. E era corte atrás de corte. Eu digo, a gente deixou um trabalho, vamos continuar na mesma sintonia, que os trabalhos continuam e os que não entraram, não é, estão ali vigilantes com a gente. Não sei se vocês viram, tem um vídeo, né? Tem um vídeo, aquele humorista, né? Desliga o seu. Deixa aí, Terezinha. Que tá assim, o pessoal entra na casa, né? No centro espírita, aí os espíritos ficam tudo lá de fora. Aí a gente não vai entrar, mas vamos ficar aqui que daqui a pouco sai um. Já fica doidinho ali esperando sair algum, e quando sai uns dois, um conversando com o outro, fofocando. Aí eles vão atrás, né? Exatamente. A gente faz uma coisa lá dentro do centro espírita e quando sai, esquece de tudo, chega lá fora. Mesma coisa da mediúnica, a gente está ali trabalhando, né? Concentrada, aí quando sai, como o Mário falou, acaba a reunião, já sai ansiosa, vai logo para casa para ver a novela. Deixa eu correr, que vai começar já a novela. Já fica alguém lá esperando por você, né? O celular. E o celular? Também. Antigamente era só novela, agora o celular na hora dele. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. Deixa eu ver minhas mensagens. Pega logo o celular. Eu não sei vocês, eu quero até ajuda em relação a isso. Eu devo ter no máximo 1 ano e meio de mediúnica. E quando eu sair da mediúnica, eu saio num êxtase. Me ajudem também, gente, para ver se com vocês acontece parecido. Eu não conseguia nem falar. Ali no momento de a gente fazer a avaliação, eu ainda consegui expressar eu dava toda a sensação do que tinha acontecido. E eu chegava em casa também desse jeito. Eu não tenho vontade de conversar quando eu saio da mediúnica. Eu só falo ali na avaliação porque é necessário, mas eu chego introspectiva porque eu ainda estou naquela sintonia, ainda estou pensativa em tudo que aconteceu e fica passando flash na minha vida, sempre me colocando, e como é que eu estou em relação a isso? E eu faria como? Eu não consigo produzir muito conversando, não. Nessa hora eu sou péssima para conversar com qualquer pessoa, porque eu fico realmente ainda tonta, vamos colocar assim. Com vocês acontece isso? Bom, eu vou deixar as pessoas responder a você, mas Divaldo fala isso, né? Eu também ficava no início muito assim. E eu levava muito, às vezes, como médium, como intérprete, né? Médium consciente dos espíritos. Quando eu eclodi a faculdade mediúnica, e antes, quando eu era doutrinador, depois fui dirigente, eu ficava aquele caso mais grave, aquele ficava muito em minha mente. Segundo Divaldo Franco, segundo Raul Teixeira, ele diz que isso é natural no médium, principalmente no início de carreira, mas que ele não deve prosseguir assim. André Luiz também cita isso no livro Opinião Espírita, que a gente deve, principalmente o médium ostensivo, e para todos, a gente já falou isso aqui, a gente deve se desligar. Na avaliação, a gente está avaliando, a gente está ali na sala avaliando, vai ter para ir para isso, né? Avaliar as passividades, a gente acabou de ler sobre isso, mas na saída a gente deve já começar a se desligar, Mariane, se desvincular da mente,
sendo médio sensível ou não do trabalho, daquilo que ocorreu lá dentro, para não estabelecer sintonia. Olha só quando ele fala, os espíritos nós somos seguidos e observados por muitos enfermos que nos ouviram, os lá de fora, os das regiões, mas também aqueles lá dentro, porque eles estão lá dentro, ficaram lá dentro, e estabeleceram laços psíquicos conosco, com o pensamento. Digamos, ele encontrou uma luz, porque ele não vê os guias, mas ele viu Mariane, que recebeu ele como médio sensível, e viu Ivan Santana, que o escutou e apontou a ele um rumo. Vocês dois estabeleceram laços psíquicos com ele. E se aquele espírito melhorou a partir daquela escuta de Ivan, que apontou o rumo, e das energias transferidas do seu perispírito para ele, aquilo para ele pode ser uma gratidão imensa, que ele nunca mais vai esquecer. Aí quando chegar lá fora, vocês dois estão falando mal, estão com todo respeito aqui, mas falando, comentários, coisas, e dizer, desmanchou aquilo nele. Não é só os que estão lá fora, porque a gente se une pelos laços do coração. O pensamento se interconecta em sintonia com aquele que recebeu. Então, quer dizer, a gente deve, as obras, eu não tenho, mas isso está muito claro em minha cabeça, porque eu fazia igualmente como você. Eu ficava matutando, será que eu fui um bom doutrinador? Será que eu fiz bem? Será que eu fiz isso? Eu dormia com aquilo, muitas vezes me dava um sentimento de culpa. Rapaz, aquele irmão saiu do mesmo jeito, como é que pode? À medida que o tempo passa, a experiência a gente vai adquirindo, a gente deve se desvincular disso, para não estabelecer esses laços com esse companheiro, principalmente se for um médium ostensivo, onde a faculdade é mais, como eu disse, ostensiva, não estabelecer vínculos com ele, os que não gostam dele, e para melhorar a nossa produção mediúnica. Se eu encontrar depois a obra, eu vou dizer a você, mando para você, que eu li isso no começo, perguntei a Divaldo no começo, lá no Missão do Caminho, sobre essas questões, e dizer a vocês que a chamada termina em 5 minutos. Mário, interessante, né? Porque eu, no início do trabalho, que eu comecei a participar de mediúnica, eu me dava uma tristeza, porque eu ficava preocupada, será que eu fiz certo? Será que eu atendi? Eu podia ter feito diferente. Você falando aí, eu estava aqui, parecendo até que você estava ouvindo o que eu estava pensando. Será que eu fiz certo? Será que eu fiz correto? E em relação a esse médium, no início da mediúnica, como eu sou muito conversadeira, eu saía conversando. Aí depois, um dirigente me chamou para conversar comigo, a Conceição, me orientando, né? Aí eu passei a conversar. Quando eu comecei a ler, eu comecei a perceber, porque a gente mesmo a gente sendo o dirigente, chamando a gente, conversando, mas a gente passa realmente a perceber quando a gente começa realmente, como falou Mariana, no estudo, né? E aí eu comecei a perceber a delicadeza do trabalho. Aí eu fui me modificando e fui começando a me policiar nesse sentido. Mas realmente no início a gente tem esse deslize. Aí é por isso que toda a gente está sempre enfatizando, parece até uma coisa repetitiva. É por isso que é necessário o estudo, não é isso? Isso mesmo. Nós estamos caminhando para o fim, né? Então, Carmen Lúcia, que não falou hoje, quer falar alguma coisa? E fazer a prece no final? Vou dizer porque eu estou bem calada hoje. Eu não estou na minha casa, onde eu moro. Eu estou aqui em Lauro de Freitas. A internet daqui não é boa. Aí ela fica o tempo todo oscilando. Tem momentos que eu escuto vocês, tem momento que é muita zoada que dá, muita interferência. Aí eu vou ficar ainda essa semana aqui. E essa semana é o do curso. E aí vai ser meio difícil para mim. Porque vai ter momento que eu vou ter que desligar esse computador e tentar voltar pelo celular. Mas eu estou refletindo tudo isso, porque vocês estão aí falando, eu estou me lembrando muitas vezes que ocorria, que como eu também sou aprendiz, né?
Então, às vezes eu me sentia, ia para casa, poxa, assim, muitas vezes me sentindo assim, meio culpada, dizendo assim, poxa, eu podia ter feito melhor, eu ainda não estou bem certa com esse negócio de estar, digamos assim, orientando, né? Porque doutrinar parece uma coisa muito catequese. Então, é muito mais no sentido de aconselhamento, e entender, de ouvir, prestar o ouvido e ser sensível. Mas, então, nesse processo ainda é um processo delicado, porque eu estou aprendendo. Então, muitas vezes eu voltava e dizia, poxa, meu Deus, não me saí muito bem dessa vez. Dei uma mancada, porque houve, né? Houve vários momentos que eu não acertei, que eu dei uma mancada, quase entrando em discussão, porque uma entidade veio para fazer defesa, até para fazer defesa do governo de Bolsonaro, aí aquilo já foi criando um bolo pela garganta, e eu tinha que tentar não me levar nisso aí. Aí chegou um momento que aí Chico veio para interferir, porque senão não ia ser boa coisa. Aí eu preferi silenciar, não dizer nada, porque aquele negócio do governo de Bolsonaro, aquilo ali já pesou muito em cima de mim, aí era melhor ficar calada. Então, era melhor não expor. Aí fui para casa pensando isso, e como foi outros momentos que também eu deixei a coisa sair assim, então eu fui me policiando e ainda estou, né, para poder ver o que você vai falar, ver o que você vai dizer, como você vai aconselhar, mas tem um momento que não é tão fácil. Aí teve uma vez que o outro falou que ele estava... Vai encerrar, mas pode continuar. Já vai encerrar, tá aqui, essa chamada está quase no fim. Minutos. Então é isso, vou deixar o resto para a próxima. Então, na próxima a gente vai continuar ouvindo as orientações, né?